Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa palestra, nessa modalidade remota, né, que estamos vivendo nesses últimos períodos, devido à pandemia. Mas, sem dúvida, um momento de muitas reflexões, sobretudo no âmbito da educação, onde nós somos chamados a nos reinventar de muitas formas, né? Queria pedir só por gentileza que todo mundo aí, dê só um ok, se estão me ouvindo bem, se tem alguma interferência aqui no som, se está dando para me ver direitinho, se vocês estão conseguindo ver também a projeção com o slide que a gente preparou. Show, ótimo, o pessoal já está confirmando aí. Muito obrigado. Também lembrando, gente, por gentileza, quem ainda não registrou, registra nome completo e e-mail aqui no chat, porque é por meio desses nomes e e-mails que a gente vai fazer a conferência com as inscrições, né? Para a partir daí realizar a emissão de certificados. Lembrando que esta atividade, essa palestra, está sendo desenvolvida e realizada dentro da programação do primeiro Brincar Nexus, essa atividade que acontece em alusão ao Dia Internacional do Brincar, e ela tem uma conferência de 4 horas aula de atividade. Show? Eu me chamo Douglas Menezes, sou professor de biologia, biólogo e divulgador científico. Tenho um grande interesse no tema que a gente vai falar hoje, naturalmente, por isso que estou propondo, né? Por isso que fiz a proposição para o Instituto para a gente falar, dialogar um pouco desse tema. Trabalho especificamente com divulgação científica dentro de um centro de ciências do SESC, chamado SESC Ciência, funciona aqui na cidade de Fortaleza. É um espaço de divulgação científica interdisciplinar, transdisciplinar, se a gente puder assim dizer, que eu tenho muito orgulho de fazer parte, realmente é um espaço verdadeiramente inovador, diferenciado. E também tenho a alegria de integrar o grupo dos profissionais que colaboram com o Instituto Nexus, que é um instituto que trabalha pela promoção da educação, do lazer, do esporte e da cultura. E em alusão ao Dia Internacional do Brincar, que é uma atividade que ocorre em diversos países do mundo, nós promovemos este ano a primeira edição do Brincar Nexus, esse ano exclusivamente na modalidade remota, né? É uma modalidade recente, nova para muitos de nós. Naturalmente, que muita coisa nós ainda estamos adaptando devido às nossas necessidades, né? Em virtude de que é uma situação para a qual ninguém se preparou. Eu, particularmente, venho do campo da licenciatura, da educação, e eu acredito que, não sei com relação a vocês, mas nenhum de nós, por exemplo, não teve uma formação especificamente voltada para o lido com as tecnologias. Isso a gente vai aprendendo com o passar da vida. A gente não pedagogizou oficialmente o uso dessas ferramentas, por isso que muita coisa ainda está acontecendo conforme a gente vai andando, vai caminhando. Então, hoje nós vamos falar sobre este tema, que é gamificação na sala de aula. Um tema que ele é antigo, mas é recente. De modo, como é que a gente diz que é antigo, mas é recente? Porque a ideia de gamificação em si, ela é uma experiência que ela não é tão antiga no seio da humanidade. Acho que todo mundo aqui que passou pelas experiências na escola já recebeu um ponto, uma estrelinha, algum tipo de bonificação por alguma atividade realizada, né? Então, consequentemente, os elementos da gamificação, eu poderia assim dizer, não a gamificação integralmente, mas os elementos que compõem a gamificação, eles estão presentes na vida humana de diversas formas e principalmente dentro do contexto da aprendizagem. Até porque com o passar do tempo, a aprendizagem vai sofrendo uma série de transformações e essas transformações vão acompanhando politicamente, socialmente, antropologicamente, todas as mudanças que o homem vai sofrendo. Então, estudar a própria educação é estudar o homem dentro das suas transformações de forma ampla. Então, como nós falávamos, a educação em si, ela passa por uma série de transformações, e essas transformações acompanham a vida humana, até porque a educação é um fazer humano, e mais recentemente nós tivemos aí a invasão de uma série de processos, vivências no campo da educação. E é uma crítica que eu particularmente faço, uma análise, e uma crítica que eu particularmente faço no campo da educação, com relação à forma com que nós, educadores e especificamente professores, a gente faz essa distinção, né, apoiado principalmente nas ideias de Paulo Freire, da figura do professor, né, da sua constituição político-social, que nós, muitas vezes, precisaremos nos apropriar do espaço de construção das narrativas, sobretudo de construção científica do fazer da educação. Nós temos hoje um dilema até bem grave, na minha opinião. Nós temos diversos profissionais
falando de educação. Nós temos diversos profissionais deliberando sobre a educação. E esses profissionais, boa parte das vezes, não lidam com a educação na sua praxis profissional. Ou não tiveram uma formação para lidar com a educação. O que fica, de fato, muito difuso. Nós temos uma produção de leis, de ferramentas, de instrumentos, de instruções, de orientações para a educação. E, do outro lado, nós temos pessoas que estão recebendo de cima para baixo essas aplicações e elaborações e não participaram dessas vivências dessa elaboração. Então, isso precisa ficar muito claro para nós ressaltarmos e relembrarmos a dimensão do que nós chamamos de professor pesquisador. Enquanto professores no ambiente da sala de aula, nós temos uma vivência, um ambiente riquíssimo para a produção de conhecimento, e esse conhecimento precisa ser formalizado a partir de publicações, a partir de relatos, que consigam gerar insumo para a socialização do conhecimento, como acontece na chamada comunidade científica, tradicionalmente, né? Você tem ali a produção de um trabalho, agora todo mundo está vivendo esse período de pandemia, né? Covid, cloroquina, todos esses dilemas, e a gente vê frequentemente os profissionais da área em embates, mas baseado nessa produção, nesse repositório de conhecimento que vai sendo gerado com o passar do tempo. Nós, professores, profissionais da educação, precisamos também nos atentar para essa dimensão, de que uma atividade que eu pratico, que eu desenvolvo na sala de aula com os meus alunos, uma atividade que eu avalio, tudo isso gera insumo, gera ferramentas para nós avaliarmos a nossa prática e construirmos conhecimento a ser incorporado. E é um conhecimento íntimo, bem próximo da nossa realidade, porque ele é produzido no chão do ambiente da sala de aula, que é um ambiente comum a todos os professores. Independente de eu estar atuando em outra área, o professor passa dentro das suas dimensões vivenciais pelo contexto da sala de aula, certo? E aí eu vou pedindo, pessoal, que qualquer dúvida vocês tenham, tá certo? Vocês possam colocar aqui também no chat, que aí no momento oportuno a gente vai observando. Assim que eu terminar as exposições, a gente vai dar uma conversada. Vou pedir, de repente, se tiver alguém com dúvida, pode falar também no microfone, não tem problema. Então, vejamos. Nós vamos falar de um tema, como eu já disse, que ele é recente, mas não é tão recente, que é a gamificação na sala de aula. Os elementos dos games, partindo principalmente da vivência dos jogos, dos chamados jogos de tabuleiro, jogos tradicionais, não são uma novidade na vida humana. Mas, e a gamificação? Onde é que ela entra? Como é que ela surge? Como é que ela aparece? Como se diz no Globo Repórter, né? O que são? O que fazem? O que é, de fato, a gamificação? Muitas pessoas passam a entender que a gamificação ela é tão somente a aplicação de um game, de um jogo na sala de aula. E a gente já começa, eu preciso quebrar essa concepção aqui de que a aplicação do jogo tão somente, e aí não estou desqualificando, é uma outra dimensão do conhecimento. O pessoal tá indicando aqui que o som está cortando, pessoal. Me digam aí, está cortando para todo mundo? Sim ou não? Às vezes pode ser conexão aqui, vou tentar trocar. Está cortando um pouco? Deixa eu ver aqui, um minutinho. Só um minutinho. Gente, se vocês desligarem as câmeras, eu acho que ajuda porque descarrega um pouco mais a sala, certo? Me digam aí. Melhorou? Está cortando ainda? O que é que vocês me falam? Então... É isso mesmo, Elton. Sobrecarrega aqui a sala, sobrecarrega e a gente fica numa conexão realmente bem mais difícil. Dá para continuar? Voltou? Ótimo. Então, como eu ia falando, como eu ia explicando para vocês, como a gente estava conversando, né? Estou falando aqui. Certo? E aí? Me deem um ok. Se tiver ok, bota aí um ok no chat, por gentileza. Ok, pronto. Então vamos lá. Como eu ia comentando com vocês, acho que a câmera assim fica melhor. A gente tem então essa disposição de achar que a aplicação do jogo pela aplicação já constitui tão somente uma ferramenta de educação, e a gente sabe que o jogo ele é uma ferramenta e um instrumento que tem a sua complexidade, goza de uma complexidade
realmente muito grande, uma pessoa despreparada, uma pessoa que não tenha algum tipo de preparação, de capacitação para fazer essa mediação do uso do jogo como ferramenta de aprendizagem, pode inclusive trazer sérios danos. Mas hoje nós vamos falar especificamente da gamificação, que não é a mesma coisa que a aplicação de um jogo. Quando eu aplico um jogo, ele pode ter um pressuposto pedagógico, ele pode ter uma objetividade pedagógica, mas a gamificação, ela está para além, ela está para uma outra dimensão, para uma outra vivência dentro desse sentido, certo? Então, a gente começa observando essa imagem aqui. Essa imagem é a imagem do jogo real de Ur. Até onde nós sabemos, com base em evidências arqueológicas, esse jogo é o jogo mais antigo da humanidade. Registrado, é claro. Obviamente, existem outras expressões de jogo, outras expressões que a gente vai encontrar, né, aí com base em algumas suposições, a partir de análises do comportamento da organização social de outras civilizações, mas esse daí, materialmente, do ponto de vista arqueológico, é o jogo mais antigo que a gente tem na humanidade. Ele data de 4.500 anos antes de Cristo, ali, da civilização fenícia. Então, é um jogo de tabuleiro, utilizado por esse povo e que marca historicamente a relação do homem com base em relação aos jogos. Os jogos foram e são utilizados de diversas formas como ferramentas de mediação social, como ferramentas competitivas ou cooperativas, onde você vai encontrar os jogos reunindo nações, os jogos sendo utilizados como ferramentas para tratar, para selar pactos de paz depois de guerras. Você vai encontrar os jogos também sendo utilizados para um determinado pressuposto cultural. Então, a vida humana, ela caminha unida, atrelada ao fenômeno dos jogos. Sejam esses jogos cooperativos, quando o objetivo do jogo não é estabelecer necessariamente uma vitória, como a gente costuma dizer, mas o objetivo do jogo é em torno de algo comum, de uma meta comum, e nós temos os jogos competitivos, onde o objetivo do jogo para cada jogador é vencer, se destacar em detrimento em relação dos demais. E aí, claro, nós temos uma observação, sobretudo do ponto de vista escolar, que o caráter competitivo ele precisa ser dosado, principalmente baseado em uma avaliação diagnóstica. Quem é a turma para a qual eu estou me relacionando com a ferramenta de jogo, de game, do ponto de vista competitivo? Como eu vou aplicar? Como eu vou interagir? Como eu estarei presente dentro dessa mediação? Porque nós já temos uma série de outras questões sociais estruturadas na competição. Isso pode, às vezes, ressaltar de forma negativa alguns aspectos bem críticos dessa abordagem. E tem uma classificação que eu gosto de chamar assim, não é oficial, que são os jogos competitivos. São jogos que eles têm um caráter competitivo, mas o caráter competitivo ele alimenta, dá um feedback para os indivíduos em torno de um objetivo comum, em torno de um caráter cooperativo. Ok? Passando para o próximo slide, então a gente pode perceber que os jogos, de uma maneira geral, e aqui eu estou me referindo mais especificamente aos jogos eletrônicos, aos jogos digitais, aos videogames, eles reúnem em si, são mídias interativas que reúnem em si uma série de aspectos, uma série de valores. Dentre eles, a gente pode indicar a competição, que, como nós já comentamos, é um fator que é importante, a gente também não pode colocar a competição de lado, ela é um fator que precisa ser importante, mas sempre bem orientado. O trabalho em equipe, ou seja, os aspectos de colaboração em torno de objetivos comuns, a diversão, naturalmente, o entretenimento, o engajamento, que o engajamento não é somente trabalhar junto com uma equipe, com a minha equipe, mas é a capacidade de se manter integrado a partir de metas coletivas bem amplas. Hoje em dia, nós temos um momento em que o engajamento está ganhando proporções que precisaram ser analisadas com base em estudos nas redes sociais, por exemplo. Nós temos hoje uma série de fenômenos e de dilemas no campo da política, no campo da sociedade, no próprio campo dos jogos e da educação, onde a gente pode avaliar, por exemplo, o engajamento mediado pelas tecnologias da informação e da comunicação. E um aspecto importantíssimo, que eu diria que talvez seja um dos principais, que inclusive é estudado, é analisado, é avaliado por diversos profissionais, por uma área que também é recente no campo das ciências formais, das ciências tradicionais, que é a neurociência, que é o campo da motivação. Os jogos
os games, eles têm se revelado como uma clara ferramenta de criação e de promoção da motivação humana. O que, claro, é um fator extremamente relevante, porque se nós assim percebermos, hoje em dia, para o ser humano sobreviver, é muito mais do que comer, procriar e fugir de um predador. Hoje em dia, para o ser humano, sobreviver está associado, por exemplo, a participar socialmente do grupo, ao desejo de pertencimento a determinados contextos, ao consumo, inevitavelmente passa por isso, aí cabe a gente criticar e refletir como esse consumo vem sendo orientado, a forma como eu construo conhecimento. Olha, nós estamos vivendo aí num período de YouTube, né? Então hoje existe toda uma gama de relações dentro da realidade de criação de conteúdo. Hoje existe uma profissão que é a criação de conteúdo. Eu me lembro que na minha infância e adolescência, né? Eu não sou tão velho, mas na minha infância e adolescência nós tínhamos aí um estigma nas salas de aula, né? A maior parte dos alunos, meninos, queriam ser o quê? Jogador de futebol. Hoje em dia você encontra com muita frequência na sala de aula os alunos dizendo, tu vai ser o quê? Você é youtuber. Então já se estruturou dentro dessa perspectiva. E tudo isso gira em torno do campo da motivação. A motivação como sendo uma função cognitiva superior que está intimamente associada às relações que nós vamos desenvolvendo com os objetos desta mesma motivação. Tranquilo? Então, nós vamos identificar os games, de uma maneira geral, como sendo mídias que reúnem todos esses aspectos aí que nós estamos falando. Por isso que a gente fala deles, por isso que a gente precisa falar deles. Eu não sei se a imagem que eu vou mostrar agora ela era comum para vocês, mas para mim, pessoal, foi muito comum na minha infância. Olha isso. Dá só um ok aí no chat. Alguém tem conhecimento ou familiaridade com essa imagem aí? Eu não sei vocês, mas... tem gente dizendo que gastei dinheiro demais. É doido, cada 25 centavos, que era meia hora aqui nas minhas redondezas, né? Que eu pegava, corria para a locadora, né? O pessoal do Sul, Sudeste chama Game House, mas aqui no Ceará, no Nordeste, a gente chama de locadora de videogame. E era um ambiente extremamente curioso, porque você não ia para lá só para jogar. Você não ia para lá só quando você tinha dinheiro. Você ia para lá para jogar, para observar os colegas jogarem, para jogar junto, para socializar informação. Desculpem. Na locadora existia o famoso peru, não sei se esse termo é comum para vocês, que era alguém que ficava dando palpite no jogo do outro. Isso era muito comum, o pessoal falava, sai para lá, peru. Então, era um ambiente que, da forma mais rústica, vamos dizer assim, dessa primeira forma, um tanto mais analógica, mesmo sendo digital, nós já encontrávamos aí marcas de algo que é muito comum no processo da gamificação. O engajamento, a forma como essas pessoas interagiam em torno de um objetivo comum, e esse objetivo comum mobilizava esforços, criando, o que nós vamos já falar, um estado de atenção, de concentração extremamente elevado. E, afinal de contas, o que é que um professor quer, por exemplo, quando ele propõe uma aula ou uma atividade? No final das contas, ele quer atingir um objetivo. Ele tem aquele objetivo em vista, em mente. Mas para chegar a esse objetivo, ele precisa de engajamento, ele precisa de comprometimento com aquela atividade. Para fazer isso, eu preciso que as pessoas destinem atenção, concentração àquela atividade. É fácil fazer isso? Falo como professor. Não, gente. Às vezes parece quase impossível. Quem já deu quem já deu aula nas turmas do 6º ano, né, sabe o que é isso. O Leandro Carnal, né, historiador, professor brasileiro aqui, diz: quem já deu aula para o 6º ano, dá aula em qualquer lugar. Não estou aqui estigmatizando os coitados dos alunos do 6º ano, não. Mas porque a gente sabe que é uma realidade de transição, da infância para a adolescência, e tem alguns aspectos bem críticos, e ali tem uma galerinha cheia de energia querendo participar. E muitas vezes o que é que a gente observa no contexto da sala de aula? As pessoas sentadas, obrigadas a ver muitas vezes o que é tão somente uma reprodução de um determinado conteúdo que já foi previamente estruturado e às vezes nem condiz muito com a realidade do aluno. E para nós que somos adultos, às vezes essa atividade é sacal e não consegue gerar esse estado de atenção e de concentração que dirá para crianças e adolescentes, e que principalmente tem um tempo de concentração diferenciado, tendo em vista as experiências formativas que sofreram ao longo da sua vida. A própria neurociência nos mostra que a forma como nós desenvolvemos o comportamento no campo da atenção, ele sofre interferência por conta das nossas vivências
históricas. E hoje a gente tem uma dimensão dos games, por assim dizer, né, um tanto mais robusta. Olha aí essa imagem, né? Hoje a gente tem o VR, né? Esse óculos aí com a realidade virtual, uma série de ferramentas. Hoje nós temos uma estimulação sensorial associada aos games muito maior, de modo que a gente consegue observar aí um verdadeiro salto no campo da produção de tecnologia dentro dos games. Mas, enfim, por que eu estou falando tanto de games especificamente, se a nossa parada aqui é falar de gamificação para a sala de aula? Estou vendo que a Rainha está perguntando aí se o material vai ficar disponível. Sim, vou repassar esse material aí para vocês lá no grupo do WhatsApp e também por e-mail, tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, vão deixando aí no chat que a gente vai compartilhando. Também vou passar para vocês lá no grupo do WhatsApp algum material. Tem um especificamente que eu fiquei em dúvida se eu passo, que é do Ian Bogost, um estudioso da gamificação, que é em inglês o material, mas de repente se alguém quiser, sinalize aí no chat. Ah, professor, passa, porque aí, né, quem tiver facilidade com a leitura em inglês, consegue ler um material muito, muito rico, tá certo? Não vai ter o sorteio de um videogame, eu não sou o Yudi para dar o PlayStation 2. A gente vai sortear um livro, né? De repente, né, um videogame, não um PlayStation 4, mas com certeza dá para o gasto aí, tá certo? Então, pessoal, a gente parte dentro desse primeiro momento para essa reflexão mais ampla no campo da percepção dos games e como eles estão presentes aí dentro da nossa vida em sociedade. Massa, tem alguém aqui dizendo que queria uma ajuda, faz jogos envolvendo tecnologia e a turma não interage. Olha aí, que massa, obrigado. Acho que a professora Valquíria, professora, eu vou deixar aí o meu e-mail, tá certo? E depois a senhora pode entrar em contato comigo para a gente bater um papo e falar um pouquinho aí sobre gamificação. A gente conversa sobre as atividades que a senhora está desenvolvendo e a gente pode trocar uma ideia. Gostei aí, bastante, obrigado. E aí, para começar, eu gostaria de diferenciar para vocês jogos de games, tá certo? Toda vez que eu me referir aqui nessa palestra a games, eu estou falando especificamente dos videogames, dos jogos digitais, dos jogos virtuais. Sejam eles online ou não, eu estou me referindo ao, vou chamar aqui bem genericamente de jogos eletrônicos, tá certo? Então, nós vamos fazer essa primeira distinção. Com relação ao campo dos jogos, nós já temos, inclusive, uma larga produção bibliográfica e científica, vários autores já falam com muita propriedade a esse respeito. E aí nós vamos delimitar os games, como uma fatia desse processo, para falar especificamente dos jogos virtuais, dos jogos eletrônicos, como sendo os games. Então todo mundo já sabe, toda vez que eu me referir aqui a games, eu estou falando de quê? De jogos virtuais, de jogos eletrônicos. Pronto, a partir de agora é sobre esses carinhas aí que nós vamos falar, é sobre esses jogos que nós vamos destrinchar aqui a nossa fala. Para começar, eu queria pegar aqui uma das citações mais utilizadas no campo da gamificação, que é a fala do Karl Kapp, um estudioso da gamificação, né? Ele exibe essa fala em um dos seus livros. Pronto, vamos já chegar nas dicas para trabalhar com gamificação na sala de aula, galera. Isso aí já vai ficar um pouquinho mais lá para o final, tá certo? Karl Kapp, ele define gamificação como o quê? O uso das mecânicas baseadas em games, da sua estética e lógica para engajar as pessoas, motivar ações, promover aprendizagem e resolver problemas. Então, muitas pessoas, de repente, até devem pensar que para gamificar uma atividade ou para praticar gamificação, eu necessariamente preciso utilizar um jogo, a peça material. Jogo? Não necessariamente. Eu posso pegar uma atividade simples do dia a dia, como, por exemplo, varrer a casa e gamificar essa atividade. Para isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me utilizar de elementos dos games. Sendo esses elementos, a estética é extremamente importante, porque o game ele é uma experiência que atenta para a estimulação sensorial, a lógica dos games, inclusive, a gente tem os documentos de elaboração de um game, que depois eu posso até passar lá no grupo, alguns materiais que nos auxiliam a identificar esses elementos e como trabalhar com eles. A estética, como eu disse, a lógica e a mecânica dos games. Com o objetivo de quê? Engajar e motivar as pessoas. Seja para resolver problemas do dia a dia, seja para promover aprendizagem.
Nas empresas, por exemplo, a gamificação é um lance muito utilizado. Nós, da educação, estamos pegando já de rebarba, era isso que eu ia falar no início. Nós precisamos nos apropriar, porque tem muitas coisas que batem a porta da educação depois de já terem dado uma volta em meio mundo, e nós precisamos ser protagonistas dessa vivência e dessa fala. Então, por exemplo, colher dados para melhorar o desempenho de um determinado produto. Isso é muito importante no campo empresarial. Isso, inclusive, custa dinheiro, fazer pesquisa e tudo. Só que nós temos aquela modalidade de pesquisa formal, tradicional, né? Entrevista, um questionário, e nós temos ferramentas que possibilitam coletar essas informações de um modo eficiente e com a participação voluntária muito maior dos indivíduos que estão participando. Por exemplo, uma empresa de viagem que desenvolve aquele sistema de milhagem, onde o indivíduo vai colecionando pontos, vai ganhando categoria, vai tendo uma recompensa. Isso cria um banco de dados robusto sobre o uso do serviço, sobre a qualidade desse serviço, que vocês não têm ideia. E que depois dá um retorno incrível do ponto de vista da quantidade de informações que é gerado, e a empresa consegue, com essa informação, gerar muitos outros mecanismos e ferramentas. E no campo da nossa vivência, da sala de aula, a aprendizagem. Eu posso, por meio da gamificação, concentrar ou evocar a atenção dos indivíduos participantes daquela atividade para o processo de aprendizagem. É muito importante que seja dito. Então, utilizar a mecânica, estética, os elementos dos games para a finalidade de aprendizagem, isso sim é a gamificação. Nem sempre eu vou estar praticando um jogo, tradicionalmente falando, mas eu posso simplesmente desenvolver uma atividade me utilizando das ferramentas, dos elementos dos games. E aí falando especificamente de games, né, como a gente já definiu aqui, tá certo? Então, na sequência, quais seriam, então, os elementos dos games? Já que a gente está falando que gamificação é a aplicação desses elementos, quais são, então, esses elementos? Os elementos dos games, nós poderíamos destrinchar, né? Existe, né, uma determinação maior, mas nós poderíamos dizer que os elementos dos games são objetivos, regras, feedback constante e participação voluntária. Vamos lá falar rapidinho um pouquinho de cada um desses objetivos. Eu estou olhando aqui para o relógio, estou vendo o tempo passar, eu já fico doidinho. Gente, ninguém faz nada que não tenha um objetivo claro. Isso é basal para qualquer atividade humana. E principalmente quando se trabalham com crianças, e aí vamos lembrar lá Jean Piaget, a galera aí da pedagogia, que tem muito mais propriedade para falar disso do que eu, embora eu seja biólogo, Jean Piaget também era biólogo, né? Jean Piaget estrutura o desenvolvimento da criança com base naqueles estágios, né? O pré-operatório, sensório motor, operatório formal, operatório concreto, não é isso? Aliás, operatório concreto e operatório formal. Todas essas fases aí, elas vão nos dar ferramentas importantes para entender como é que o indivíduo lida com os elementos que fazem parte da sua vivência. E é importante comentar também que aquela percepção, aquela função cognitiva que nós chamamos de abstração, ela não é formada em alguns desses indivíduos e em outras fases ela vai amadurecendo com o passar do tempo. Então, a forma como eu apresento esses objetivos para o meu aluno deve estar extremamente articulada com a faixa etária e com as vivências pontuais daquele grupo. Por exemplo, eu escutei um relato na formação que eu promovi aí na universidade de uma professora que trabalha com uma escola quilombola. E aí ela comentou que gostava de trabalhar com eles a partir de jogos, né? E ela levou um determinado jogo, muito comum na nossa realidade, e aquela atividade ela não criou o engajamento que a professora pensou. Depois ela fez uma adaptação daquele jogo com elementos daquela comunidade e ela notou um outro feedback da turma. Ou seja, nós temos aí também uma observação com relação às questões próprias de cada grupo. Então, os objetivos eles precisam estar claros. Eu não me envolvo numa atividade para a qual eu não encontro uma objetivação concreta. Principalmente quando nós falamos de crianças, da educação infantil e dos segmentos do ensino fundamental 1. Às vezes, quando aquilo tem um caráter de brincadeira, por ser eufórico, até interessa num primeiro momento, mas não passa daquele envolvimento eufórico. Eu preciso ter um objetivo claro, e lembre, o objetivo ele não precisa ser claro para mim. Eu não estou desenvolvendo a atividade em que eu vou interagir com ela. O objetivo precisa ser claro
principalmente para quem participa. Deixa eu só ajeitar aqui, galera, que eu acho que alguém pediu para transmitir a tela. Minutinho, pessoal. Pronto, voltou aí, né? Fechou. Então, eu preciso que esses objetivos eles sejam claros, levando em conta o público que vai estar interagindo, tá certo? Com essa peça de gamificação que eu estou observando. Depois nós temos as regras. Uma atividade sem regras, ela se torna uma atividade sem limites, sem borda dentro do campo da realidade. Essas regras precisam ser claras, essas regras precisam respeitar os limites dos indivíduos que estão participando, e quando eu lido com uma atividade competitiva, essas regras precisam ser respeitadas com um rigor muito maior. Aí na cooperativa não se precisa? Não é bem assim. Mas é porque como a atividade competitiva, ela lida com uma estruturação de rankings, por exemplo, ou uma estruturação de pontuação mais efetiva, as regras elas vão dar uma fidelidade maior ao resultado prestado. Então, as regras elas precisam existir em todo o contexto, elas vão dar uma capacidade de estruturar a nossa experiência e elas vão situar o indivíduo dentro do jogo. Eu posso, eu não posso. Limita as ações para que, por meio dessa limitação, o indivíduo desenvolva as ferramentas com o qual ele vai interagir dentro do game, dentro da atividade gamificada. Uma outra coisa que eu acho essencial, galera, e esse ponto eu queria dar um destaque. Feedback constante. Galera, eu acho isso aqui genial. Sabe por quê? Porque eu me recordo de como era isso na escola. Quando eu estudava e depois já como professor, por exemplo. A gente tem ali, eu vou falar das experiências que eu tenho, de repente se alguém tiver uma experiência diferente, né, pode até citar aí no chat. A gente tem ali, por exemplo, o processo de avaliação dentro de um bimestre, de uma etapa corrida. O aluno faz atividades, participa das aulas, aí ele tem uma prova, depois ele tem uma segunda prova, e às vezes tem um trabalho. Nem sempre ele tem acesso corrente à nota dessas provas, aí ele tem acesso à nota da primeira prova, quando ele tem acesso à nota da primeira prova, às vezes já está perto da segunda, ou às vezes ele só vai saber do resultado lá no final da história, tá certo? A pergunta que eu faço é, qual é a possibilidade que esse indivíduo, que esse aluno, que essa aluna tem, de autoavaliação do seu desempenho? Se ele não sabe, se ele ou ela não reconhecem a forma como estão se envolvendo dentro da atividade. Aí tem gente que de repente vai dizer assim, ó, mas aí é bom demais, porque ele ou ela vai saber como é que está se saindo e vai poder melhorar, e vai poder se esforçar. Mas esse é o objetivo. O objetivo é esse. Imagina que quando você está jogando, por exemplo, quem é que jogou Mario World, por exemplo, você sabe quantas vidas você tem. Você sabe que você tem que concentrar mais atenção para algumas ações e para outras nem tanto. Você tem que melhorar um desempenho diferenciado em algumas fases do que em outras. Porque o jogo está constantemente te dando a informação de retorno, te dando um feedback sobre a sua desenvoltura dentro daquele contexto. E isso muitas vezes nos falta dentro da experiência escolar ou de qualquer outra experiência que envolva o aprendizado humano. Às vezes nós só vamos ter condição de avaliar o nosso desempenho no final. Já vai ser tarde demais porque o martelo já está batido. Então, dar um feedback constante é algo que não pode faltar no ambiente da gamificação. Depois eu vou socializar com vocês uma experiência de gamificação que eu desenvolvi com alunos do 9º ano do ensino fundamental, depois até relatei, ficou bem legal. E, claro, a participação voluntária, galera. Gamificação não pode ser uma coisa imposta, não pode ser uma coisa obrigatória, porque senão tira a própria disposição do indivíduo com interagir. Se ele está fazendo aquilo ali de forma obrigatória, porque aquilo foi imposto, porque aquilo foi colocado de forma impositiva, o envolvimento, a concentração de atenção não será o mesmo de uma pessoa que se dispôs voluntariamente. Eu estou vendo que algumas pessoas estão dizendo aí que tem perguntas. Gente, queria pedir a vocês, para vocês deixarem as perguntas para o final, pode ser? Alguém está dizendo, no caso da educação brasileira, o fato de aderir, deixa eu só ver aqui que eu perdi a pergunta. Minutão. Opa. No caso da educação brasileira, o fato de aderir à gamificação coincide com a introdução da nova BNCC? Se vocês observarem, a BNCC, já era essa pergunta, né, Ariane? A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, lá dentro dos eixos de estruturação iniciais, tá certo? Ela vai mostrar uma série de competências. Vou até abrir aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês.
que estruturam todo o restante daquilo que vai ser desenvolvido dentro das áreas dos itinerários específicos. Certo? Eu estou tentando abrir aqui para mostrar a vocês. Já aproveitando aí a pergunta. Pronto. Ok. Olha aqui, ó, as competências da nova BNCC, né? Então a gente vai ver, ó, o conhecimento, trabalho com o conhecimento, pensamento científico crítico, o repertório cultural, comunicação, e aí eu queria focar nessa quinta, cultura digital, responsabilidade, cidadania, empatia e cooperação, autoconhecimento e autocuidado, argumentação, trabalho e projeto de vida. Todos esses componentes aqui, de uma forma mais ou menos específica, eles lidam, eles dialogam com os elementos da gamificação. Por exemplo, comunicação. Os games são mídias, e mídias, inclusive, interativas e persuasivas. São ferramentas de linguagem sem igual. E uma série de outros componentes vão estar presentes aqui dentro da realidade da BNCC, fazendo com que a gente perceba a vivência, deixa eu voltar aqui para o slide, a vivência da gamificação como algo extremamente alinhado com as proposições feitas aí pela BNCC, tá certo? Uma experiência que eu desenvolvi em uma das instituições que eu trabalhei há algum tempo atrás, ela foi desenvolvida com alunos do 9º ano do ensino fundamental, né? Que a gente chamava antigamente de Fundamental 2, antes da estruturação do ensino fundamental em 9 anos, né? E aí essa turma, ela, dentro das minhas aulas, que eram aulas de biologia, ela participava de atividades gamificadas, né? Esse é um dos tipos de atividade que a gente desenvolveu. Eles formaram grupos, esses grupos específicos se caracterizavam, tinham um totem, tinha toda a simbologia que a gente estruturou, certo? E a gente trabalhava com a modalidade de cartas desafio. O que era isso? Toda sexta-feira, eu deixava na sala da coordenação cartinhas nos envelopes e eles poderiam ou não pegar as cartas. Era voluntário. Eu posso pegar uma carta? Posso, mas no momento que eu pegar, eu como líder da minha equipe está responsável sobre aquela carta. Não posso mais devolver. Ou, de repente, eu poderia não pegar. Ah, esse final de semana eu vou estudar, ou tenho alguma coisa para fazer, tudo. Não pego aquela carta. Não tem nenhuma punição, tá certo? Mas se eu fizer a atividade que tem na carta, essa atividade vai ser qualificada, vai ser atribuída uma pontuação a ela. E, no final das contas, eles tinham, ao longo da etapa, 10 cartas de desafio para cumprirem. Se o aluno cumprisse as 10 cartas de desafio e ele conseguisse a pontuação máxima em todas, ele poderia totalizar 100 pontos. E ele poderia, por exemplo, escolher não fazer a prova final, que era a prova bimestral. Tipo, eu fiz todas as cartas de desafio, Doug, mas eu só tirei 40 pontos. Eu posso substituir esses 40 pontos pela nota da minha prova final? Pode, opcional. Mas daí eu ia orientar. Olha, sua pontuação nas cartas de desafio foi baixa. Não quer tentar a prova? Que aí, se você tentar a prova e tirar uma nota acima da média, os pontos da carta de desafio não são perdidos. Eles entram com um ponto a mais para somar a tua nota. Mas com uma nota acima da média, o cara nem fazia a prova, ele já automaticamente tinha a nota substituída. Então, era uma atividade que tinha esse tipo de mecânica. E as cartas de desafio tinham de tudo, tá certo? Sempre atrelado ao conteúdo programático que eles estavam vendo na sala de aula. Mas eram atividades que envolviam cultura digital, que envolviam mobilização da comunidade, agora sempre dentro dessa perspectiva voluntária. Eu uso muito essa experiência sempre para citar a questão do fazer voluntário nesse sentido. Nenhum aluno era obrigado a participar. E, galera, o envolvimento com essa atividade era incrível. Agora, é claro, tá certo? Como eram feitas as cartas de desafios? Bem, aí era todo outro trabalho que eu fazia, a gente desenvolveu essa atividade durante um semestre. Porque anteriormente a gente teve que combinar com a coordenação, estruturar, avisar para os pais, até porque essa pontuação ela gerava um feedback na forma de um sistema de classificação. Como assim, Doug? O aluno ou a aluna que fizesse parte do grupo que tinha conseguido, a gente criou um sistema de insígnias, por exemplo. A minha turma, meu grupo, né? Ele conseguiu tantos pontos na última atividade. A gente conseguiu a insígnia de bronze. A insígnia de bronze me dá direito
de no final da aula, quando o Doug, no caso eu, o professor, terminar a aula, que eu sempre terminava a aula faltando 15 minutos, eu concluí o conteúdo, e aí ia fazer chamada, papapá e tudo. A equipe que tinha a insígnia do bronze, por exemplo, tinha direito de usar o celular livremente no final dos 15 minutos. Só a equipe que tinha a insígnia de bronze. E eles mesmos se policiavam. Olha, professor, fulano ali, a equipe não tem insígnia, tá certo? E aí a gente já se organizava. Um ponto forte dessa atividade é que não existia punição. Ninguém perdia nada por não fazer. As pessoas eram bonificadas pelo que faziam. E aí essas cartas tinham uma estruturação, primeiramente teórica, a gente colocava lá um textinho base para estruturar. Deixa eu ver se eu me lembro aqui de uma das prontas. Uma das cartas foi a do pluviômetro. A gente estava falando sobre ecologia com a galera do 9º ano e a tarefa era construir um pluviômetro, fotografar, colocar nas redes sociais, marcar o professor, papapá, papapá, e por aí vai. Tinha primeiro um texto estruturando, teoricamente, o que era. Esse texto tinha também um QR Codezinho, que o aluno era encaminhado para sites e vídeos onde ele podia obter mais informações, e depois tinha um passo a passo de como construir o pluviômetro. Essa era uma das cartas. Tinha algumas cartas mais complexas, né? À medida que a etapa ia chegando no fim, a gente ia nivelando as atividades. Porque é outra coisa que a gente precisa entender no campo da gamificação. A experiência gamificada, ela precisa ser desafiadora. Se ela não é desafiadora, pessoal, quem é que vai participar de uma coisa que não te desafia, que não te motiva, que não te coloca realmente para pensar, para se mexer? Então, tem que ter um aspecto de desafio, mas claro, aquele desafio dosado. Eu também não vou colocar um desafio absurdo que o indivíduo não consiga desenvolver, com o qual o indivíduo não consiga interagir, né? E aí eu trouxe aqui um dado interessante do porquê que os games eles têm tido uma relevância tão importante e bateram na nossa porta, na porta da educação. Olha aí, ó. Esse dado, ele mostra um aspecto bem gritante. A Caixa Econômica Federal, que é o segundo maior banco em ativos do Brasil, no primeiro semestre do ano de 2016, ela lucrou, pessoal, 2,4 bilhões em reais, tá certo? Um jogo muito conhecido, a galera que gosta aí de game vai saber, que é o Grand Theft Auto, o GTA. Ele, em 3 dias, pessoal, 3 dias, lucrou, no ano de 2013, 4,3 bilhões mais do que a Caixa, um banco, conseguiu lucrar em um semestre. Certo? Opa! Todo mundo consegue me ver? A tela para mim aqui ficou pronta, voltou ao normal. Tinha dado uma falhada aí, tá certo? Então percebam, é um fenômeno que do ponto de vista social, econômico, cultural, ele cria toda uma vivência que nós da educação também precisamos nos apropriar. Pessoal, existe um vocabulário dentro do mundo game. Existem comunidades, existem vivências. Eu tenho um amigo que ele é pago para jogar. Basicamente isso. Ele trabalha fazendo análise de games, ele mora numa casa lá em São Paulo, a empresa mantém ele lá de tudo e ele joga e dá um feedback sobre os games, como a empresa pode aperfeiçoar. Emprego massa, né? Eu digo que tem inveja dele, mas, né? Eu também queria ser pago para jogar a linha, nem me fale. Então, assim, a gente percebe que existe toda uma estruturação do ponto de vista social, econômico, cultural, educacional do campo dos games, para o qual nós, profissionais da educação, também precisamos nos apropriar. Aqui tem um outro dado que eu acho extremamente relevante. Ó. A mídia que mais gera dinheiro no mundo é a mídia dos games. Essa informação foi veiculada pela Abril, 91 bilhões de reais, aliás, perdão, de dólares por ano, enquanto que a música e o cinema, que também são indústrias grandiosíssimas, ficam aí nas laterais, né? Logo em seguida pelo cinema e a música. Então nós estamos observando um fenômeno para o qual nós, educadores, muitas vezes não estamos dando a devida importância. E aí nós estamos observando alguém que vem lá de fora, tratando de algo que é propriedade nossa, porque quem lida com o ensino-aprendizagem, quem lida com o processo de aprendizagem humana é professor. Sim, Eugênia, vou disponibilizar esse material lá no grupo, esse e outros materiais indicados. Quem lida com o processo de aprendizagem humana, gente, é professor. Outros profissionais também lidam com isso, o psicólogo lida. E aí eu queria abrir um parêntese aqui. Principalmente os profissionais da pedagogia, galera. A pedagogia é o campo do conhecimento humano
que lida com o processo de aprendizado. Dia 20 agora foi o dia dos pedagogos e pedagogas. Meus parabéns aí. Nós precisamos nos apropriar disso. Tem muita gente aí ditando como nós devemos trabalhar, como nós devemos construir nossas formas de interagir com o processo de aprendizado. E nós, o que dizemos a esse respeito? O que fazemos a esse respeito? Precisamos nos pronunciar com propriedade. Por isso que deveremos ser verdadeiros pesquisadores da educação. E a pergunta é, mas por que então que as pessoas gostam tanto de games? Por que os games são um fenômeno tão frenético que às vezes eu, professor, na minha aula, tenho que parar a aula para abrigar o aluno que está jogando Fortnite, que está jogando algum outro jogo aí, né, no celular. Às vezes até aquele joguinho de montar lá, né? O joguinho lá das pecinhas lá, esqueci o nome agora. Por quê? Sendo que eu poderia, como professor, me aliar a esse tipo de vivência de ferramenta. As pessoas realmente demonstram classicamente e claramente que os games são uma ferramenta disparadamente mais interessante. E para falar o porquê disso, eu queria compartilhar com vocês aqui a teoria desse psicólogo húngaro chamado Mihaly Csikszentmihalyi, que é a chamada teoria do flow. O que é que o Mihaly diz? O que é que ele sustenta? Que algumas atividades humanas, elas podem engajar os seres humanos de uma forma tão absurda que geram um estado de engajamento máximo de uma pessoa, duas, um grupo, uma empresa, uma cidade. Ele chama esse estado de engajamento de flow. A gente observa isso com certeza. E então, só estruturando aí, só detalhando, o flow é esse estado de engajamento de foco, um estado de foco total. Nesse caso, os objetivos da atividade, eles precisam fazer sentido, como a gente já explicou, porque eu não vou me envolver com uma atividade que não faz o mínimo sentido para mim, e essa atividade precisa ser desafiadora. Quando você tem objetivos claros, um desafio posto, que esse desafio ele me instiga, ele me inquieta, eu tenho tudo para começar o processo de criação de flow, tá certo? Que flow é a palavra que significa fluido, né? Que significa fluir. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nas perguntas que estão rolando aqui no chat, tá certo? Mas tem alguém dizendo aqui, muitos games são violentos, por isso os docentes se apropriam. Pronto, aí é que está. A questão dos games violentos, né? Dentro do campo da gamificação, nós temos vários autores, entre eles James Polghi, Ian Bogost, Mark Prensky, que vão fazer uma análise e uma avaliação da questão dos games violentos. Não é o tema aqui dessa nossa aula, dessa nossa palestra especificamente, mas existe toda uma análise a esse respeito, inclusive a forma como nós, educadores, iremos interagir para com essas mídias, certo? Porque, às vezes, esse aspecto, a gente confunde o aspecto agressividade com o aspecto violência. São coisas diferentes. Até onde eu tenho, de fato, a violência impressa dentro dessa mídia e como lidar com isso quando é algo que é um fenômeno que aparece externamente, invade a sala de aula, por exemplo, né? Como chamar a atenção dos alunos nas aulas se o assunto que esses alunos só falam no Free Fire? Muito bom, Rayane, né? A galera só fala de Free Fire. Pois é justamente isso. Vocês, não sei se vocês já se perguntaram a esse respeito, mas eu, por exemplo, já cheguei a fazer coisas do dia a dia que, às vezes, elas não eram meu objetivo, mas o cenário, o ambiente para o qual eu fui levado me envolveu de um modo que eu fiz e depois aprovei como uma atividade positiva, como uma atividade válida, tá certo? Então, nesse sentido, o que é que eu poderia dizer, de forma geral, depois a gente vai entrar nesses aspectos aí. Eu posso não falar de Free Fire na minha aula, eu posso dar uma aula sobre Free Fire, mas eu posso me utilizar dos ferramentas e das ferramentas, e das mecânicas dessa mídia, desse game, estruturando uma experiência dentro da minha aula. E, galera, é incrível, porque depois que a gente faz isso, a gente cria um ambiente de troca muito legal. Eu também não estou dizendo aqui que a partir de agora vai todo mundo virar gamificador, gamification, e vamos abolir as nossas aulas não vão ter mais nenhuma impressão, nenhuma expressão daquilo que nós chamamos tradicionalmente de aula tradicional, blá, blá, blá. Não é isso, certo? Nós precisaremos ainda utilizar desse aspecto híbrido,
Mas quando a gente aplica uma atividade dessa natureza, a gente ganha a confiança e a empatia do aluno de um modo que até para outras atividades que ele consideraria chata, a gente consegue ganhar a sua empatia e o seu respeito para essa atividade. Então isso abre portas, isso traz, né, uma oportunidade de interação diferenciada. A Jamile está falando que tinha um aluno que só falava em Free Fire e tinha um comportamento e uma fala bastante agressiva. Pode acontecer, né? E muito embora a gente não vá aplicar o fato da fala e do comportamento bastante agressivo somente ao Free Fire. O jogo, com certeza, não é o único elemento desse aspecto, né? Inclusive, nós trabalhamos, temos uma iniciativa pelo Sesc Ciência e eu trabalho especificamente com algo que a gente chama de gamification in real life, ou a gamificação na vida real. O que é isso? É nós pegarmos experiências, até com jogos analógicos, com tabuleiros, e criar uma gamificação que nos comunique com o analógico. Sobretudo hoje em dia, onde está todo mundo logado, ligado online. Como a gente pode, então, utilizar as ferramentas, os princípios dos games para nos conectar com algo chamado vida? É possível? Então é isso que a gente, inclusive, reflete, trabalha e critica bastante. Ok? Critica do ponto de vista da análise, do estudo, né? Então vamos lá. Aí nós temos algumas provocações aqui que são as seguintes. Deixa eu pegar aqui o slide. Pronto. O que nós ensinamos faz sentido? E se faz sentido para quem? Nas nossas aulas, os alunos eles põem toda a sua capacidade a serviço do que está sendo proposto. Nossas aulas elas têm condição de gerar um flow. E por favor, gente, não estou aqui fazendo um discurso de apologia contra o professor, não. Pelo amor de Darwin. Eu sou professor, amo minha profissão, milito, falo, defendo. Não estou aqui jogando pedras, até porque a gente sabe que o professor ele está na condição de um herói, muitas vezes com um pincel na mão, é imposto a ele ter que salvar o mundo, e não é sua tarefa. Mas o que nós estamos questionando, provocando, na verdade, dentro dessa reflexão, é as nossas atividades, as atividades que nós propomos dentro do ambiente da sala de aula, elas refletem essa possibilidade do indivíduo se entregar para participar, para se envolver, para se engajar. Então tem muita coisa que nós precisamos levar em conta nesse sentido. E para isso eu evoco aqui a memória do nosso querido, saudoso e grande Paulo Freire, o terceiro mais citado no campo da literatura de humanidade, que vai dizer o seguinte, ó, é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que num dado momento a tua fala seja a tua prática. Gente, bomba de sódio e de potássio é um negócio que é, muitas vezes, sem sentido para o aluno. E aí, porque ele não faz sentido de forma inicial, parece desinteressante e parece inútil. Mas está estruturado dentro de um contexto de conteúdos que foi pensado para aquela realidade. E, inevitavelmente, nós precisaremos passar por ali. Mas não é o por onde nós vamos passar, é como nós vamos passar, como nós vamos interagir. De modo que eu posso passar pelo ensino médio e chegar, por exemplo, na vida adulta, desculpem até a fala que vou fazer aqui agora, sustentando a ideia de que a Terra é plana, por exemplo. Quando que a ciência já me mostra de forma clara todas as evidências para a construção de uma mentalidade crítica no mundo atual. E isso diz muito sobre quem nós somos, sobre como nós comunicamos o conhecimento por meio das ferramentas que temos. Olha aqui essa pesquisa da Forbes. Essa pesquisa, inclusive, já caducou, porque ela dizia o seguinte, ó, jovens estão mudando de emprego cerca de 3 vezes por ano. Esses jovens irão compor cerca de 40% do mercado de trabalho até 2020. E não sabem se o que vão fazer é o que de fato querem fazer. Ou seja, há uma incerteza muito grande, porque até a profissão que eu pretensamente escolhi não fazia sentido para os meus anseios, para as minhas questões, para as minhas necessidades, para aquilo que eu busco. Muitas profissões elas passarão a não existir. Muitas profissões são uma imposição social ou da família. E aí nós verificamos um desencontro. E aí a gente pergunta, mas então, onde é que a gente consegue esse flow? Onde é que a gente consegue esse estado estourado, como a gente diz aqui no Ceará, de engajamento? Eu vou exibir para vocês um vídeo bem rapidinho, tá certo? Eu vou só trocar aqui a exibição da tela. Final, mas vai dar certo.
Pronto. Esse vídeo está no YouTube. Vocês já devem ter pego aí o nome do vídeo, né? E eu acho esse vídeo incrível. Não vai exibir som, mas vocês podem perceber o que é que está acontecendo aí, ó. O pessoal descendo do carro, correndo, parando na via pública. Isso é em Nova York, no Central Park. Alguém tem algum palpite do que é que está acontecendo aí, pessoal? A negada tá atrás dos Pokémon. É louco, foi uma febre isso aí. É o famoso Pokémon GO, que eu vivi. Ô, rapaz, nem fale, um negócio incrível, né? O Pokémon GO. Isso daí aconteceu em Nova York, no Central Park. As pessoas pararam sua vida, desceram do carro, simplesmente para fazer o quê, gente? Caçar Pokémon. Um Pokémon chamado Vaporeon, que é um Pokémon tido como raro ali na primeira geração, foi visto e alguém teve a Vaporeon tinha sido visto no Central Park. Gente, foi como a gente diz aqui no Ceará, um aranzel. O pessoal parando, teve que polícia intervir para organizar o trânsito. Então, a partir de experiências como essas, a gente entende que o game é uma ferramenta para obtermos flow com facilidade. E aí nós poderemos nos utilizar dos elementos, dos componentes do game, para projetar esse flow para dentro de atividades. Tem gente falando aí do Pokémon GO, eu me lembro que aqui no meu bairro tem alguns pontos que são, né, ginásios, né, onde a gente, né, consegue pegar Pokémon, duelar. Tinha mototáxi fazendo até tour com os meninos pelo bairro, pegava um menino aqui, o pai dava um tanto, e o mototáxi ia lá e talvez os pais não podiam acompanhar, para vocês verem como as pessoas, independente de religião, de idade, de uma série de fatores da maior diversidade que possa existir nesse campo, se concentraram em torno de um contexto comum, em torno de um objetivo comum, que é, nesse caso aí, caçar Pokémon. Se a gente consegue fazer isso dentro de outros contextos, consegue. É justamente para isso que os games estão aqui. Outra experiência que eu queria dividir com vocês é o uso, por exemplo, do Minecraft, que também estruturou toda uma comunidade em torno dessa vivência, né, para reprodução de ambientes, já que o Minecraft ele lhe dá essa possibilidade do maker no virtual, de você construir, de você fazer. Olha aqui, nós temos exemplos. A gente vai acelerar um pouquinho, porque o nosso tempo já está avançado, né? Olha aqui, nós temos aí exemplos como as pirâmides do Egito Antigo, como Grécia Antiga, que foram reproduzidos a partir do uso dessas ferramentas em aulas de história, fazendo com que o indivíduo, muito mais do que ouvir falar de história, ele consiga participar da criação e da interação com esse universo. Percebe a diferença? Eu não estou só ouvindo falar que existiam pirâmides, né, que elas eram monumentos, como a gente utiliza o termo faraônicos. Eu estou participando de uma experiência, e isso tem um valor do ponto de vista neurocientífico incrível, que a gente inclusive vai discutir já já. Olha aqui, eu achei essa experiência muito massa. Essa experiência foi feita por uma escola municipal de Santa Catarina, onde uma professora de geografia e um professor de matemática, por meio do Minecraft, reproduziram o espaço devastado pela catástrofe ambiental, pelo desastre ambiental de Mariana. Eles foram no Google Maps, se utilizaram de fotos do Google Street View do Google, e reproduziram o ambiente da cidade de Mariana, que foi devastada pelo rompimento da barragem, tá certo? Um outro tipo de utilização de ferramentas de games para o engajamento. Isso daí foi a turma inteira, eles criaram uma conta comum, a turma inteira entrou e foi modificando o ambiente, foi criando, foi reproduzindo, foi estruturando, muito, muito legal essa atividade. E a gente pode citar alguns exemplos de outros contextos que já usavam a gamificação, tá certo? Eu vou avançar um pouquinho mais rápido aqui, tá certo? Por exemplo, eu já até falei, sistemas de milhagem de empresas aéreas. Ele faz com que o consumidor, o usuário, faça angariação de pontos, cresce dentro de níveis, ganha benefícios, obtém recompensas e de forma voluntária. Ele não está sendo obrigado a utilizar, mas ele pode utilizar, e se utilizar, ele tem um retorno, o que é muito importante. Muitas empresas já usam a gamificação para processo de treinamento e de formação profissional. Antes de expor o funcionário a um ambiente desgastante, ele primeiro vai ser exposto de forma virtual. E aí nós temos esse exemplo aqui que eu acho
clássico, eu acho incrível. Essa escova da Oral-B, que ela dá uma nota pela tua escovação. Estão vendo que tem uma carinha sorrindo aí, ó. Você faz a escovação, depois de um tempo certo, ela te dá uma nota para te mostrar, ela te dá um feedback para dizer se a tua escovação foi uma escovação eficiente. Então, são exemplos que a gente consegue encontrar. Aqui, pessoal, a gente tem um panorama dos principais nomes da gamificação nesse atual momento. O primeiro deles é que eu considero o pai da gamificação, James Polgey, e ele faz uma análise muito curiosa e interessante, porque James Polgey começa a estudar os games não com prerrogativa educativa. Ele começa a estudar os games, né, porque ele já era formado em análise do discurso, doutor na área, e depois que se aposentou foi que ele foi estudar gamificação. Ele percebeu que as pessoas estavam aprendendo sem ter uma prerrogativa de aprender. Como assim, Doug? Não entendi. Ele percebeu que as pessoas aprendiam porque jogavam. Elas não estavam aprendendo porque estavam concentradas numa atividade onde o objetivo fundamental e principal era aprender algo. Ele percebeu que por estarem envolvidos, engajados na atividade, as pessoas aprendiam. E aí é que ele começa a ter seu discurso que os games, eles desenvolvem uma vivência de interação e de motivação. E que motivar talvez seja um dos principais fatores para aprender. Ninguém aprende sem motivação. E aí nós temos outros nomes, por exemplo, como Mark Prensky, que vai desenvolver os conceitos de nativo digital, de imigrante digital, Ian Bogost, que a gente vai falar um pouco dele, Jane McGonigal. Até hoje, todo mundo utiliza aí, até hoje, principalmente hoje, todo mundo utiliza um aplicativo que foi desenvolvido com base no conceito da vivência de Jane McGonigal. Tem gente que dizendo, isso mesmo, a gente aprende história sem querer, a gente aprende uma série de coisas. Alguém aqui já usou aquele aplicativo de trânsito Waze? Sim, não? Pois é, aquele aplicativo, pronto, o pessoal está dizendo aqui que já usaram. Aquele aplicativo ali, gente, ele é mantido pelos próprios usuários. Inclusive, ele está se destacando mais até do que GPS tradicionais. Porque o que é que acontece? O Waze, ele é uma comunidade de pessoas que interagem por meio de um recurso gamificado. Dentro do Waze, quando você cria uma conta, não sei se você já percebeu, você nasce. Tem gente dizendo aí que ele leva a gente para casa, um lugar perigoso, né? Quando você cria uma conta no Waze, você nasce. E depois que você vai interagindo com o Waze, você cresce, você ganha benefícios, você colabora. Então, tudo que existe no Waze é produto de, principalmente, né, as atualizações, é produto da interação das pessoas que estão envolvidas com essa mídia. É justamente o que a Jane McGonigal vai chamar de Connected Citizens, cidadãos conectados, em prol de um objetivo comum de engajamento. A gente tem aqui, por exemplo, no Brasil, duas experiências, que é a Minha Sampa e o Meu Rio. São experiências onde os cidadãos estão conectados com aplicativos e ferramentas que eles colocam em contato direto com o poder público. E isso é legal porque eles conseguem organizar esforços para exigir do poder público providências. Claro que isso precisa ainda de uma proporção e de uma série de mudanças, mas já são iniciativas muito interessantes. Gente, peço desculpa, desconfigurou um pouquinho esse slide, mas eu vou retificar e mando para vocês. Esse slide ele fala para a gente sobre uma vivência desenvolvida pelo Ian Bogost, que é um teórico da gamificação que desenvolve o conceito de retórica procedimental. O que é isso? Houve um momento na nossa história, na história da humanidade, em que o convencimento ele vinha por meio de quê? Da fala, né? Convencia quem falava melhor, quem conseguia impor suas ideias com mais altivez e tal. A retórica do discurso. Hoje em dia, vocês já devem perceber melhor do que eu, principalmente no chão da sala de aula, que falar ou argumentar, por mais que isso seja forte, nem sempre vai servir. Principalmente quando você fala com adolescentes. Até porque a vivência de estimulação a qual eles se submeteram e se submetem é outra. Eu, por exemplo, na minha infância, tinha acesso à informação por meio da TV, eles têm por meio da TV, por meio da internet, por meio de várias outras mídias, de grupos, de fóruns. Então, há uma enxurrada de informação que faz com que esse indivíduo dialogue com a realidade de uma forma diferente. Então, o Ian Bogost defende que é muito mais possível de que o indivíduo se envolva com o conhecimento ou mude sua opinião quando ele vive a experiência do que quando ele simplesmente ouve falar dela. E aí nós temos alguns exemplos. O exemplo clássico que eu trouxe para vocês é o McDonald's Videogame. Esse jogo não foi feito pela McDonald's, tá certo? Mas é de uma empresa italiana. Só um minutinho, gente. Só voltar aqui a apresentação.
Um minutinho. Pronto. Pronto, o Ademar dizendo que já jogou. Cara, pois é, a galera cria muito jogo bom. Inclusive, eu fiz uma live um dia desses, infelizmente não consegui deixar gravada, só sobre jogos persuasivos para serem utilizados na educação. A gente chama de games persuasivos, esses games que têm uma finalidade de desenvolver essa retórica procedimental. Vocês estão vendo que o Mário está chegando no finalzinho aí, né? O Mário foi caminhando, é porque a palestra está acabando, tá bom? Galera, então esse jogo é incrível, porque vocês estão vendo aí, ó, ele mostra 4 setores. Um desses setores é o campo de plantio de soja, de criação do gado, o outro é o abatedouro, o outro é a lanchonete, o outro é a sala dos acionistas. Galera, é muito legal, porque você recebe o McDonald's para você coordenar. Aí você vai, planta soja, cria gado, manda abater o gado, vende na lanchonete, verifica como é que estão acontecendo. Vou mandar o link lá no grupo. Esse jogo ele é jogado no próprio PC, tá certo? Não é de celular, mas tem outros de celular que eu posso mandar lá também. Vou mandar o link para vocês jogarem. E esse jogo, ele coloca você para dialogar com situações que são dilemas. Por exemplo, apareceu um gado e o gado está doente. O que é que tu faz? Tu mata o gado, manda incinerar, ou tu faz hambúrguer desse gado? E aí, o que é que vocês fariam? Mata o gado ou faz hambúrguer do gado? Lembre-se que tudo tem consequências. Hambúrguer, alguém disse hambúrguer. Alguém acho que a Ariane que disse fazia hambúrguer, matava, pronto. O que é que você faz? Vamos imaginar que eu optei por incinerar o gado, porque eu acho que aquilo é arriscado para o meu consumidor, tá certo? Incinerei o gado. Gente, na hora que eu incinero o gado, vai faltar hambúrguer na lanchonete. O consumidor vai chegar e não tem, o consumidor processa. Aí lá na sala os acionistas começam a reclamar porque as ações começam a cair, porque a minha empresa está sofrendo processos. E aí eu tenho gado em falta, eu tenho que aumentar a criação de gado. Tudo desencadeia uma ação. Outra, aí, tudo bem, passei o gado para frente, fiz hambúrguer com ele. O pessoal fica doente. Ficou doente, vem as autoridades de saúde, processo, investigação, aí ele me dá várias oportunidades. Eu posso subornar o fiscal da saúde. Gente, toda escolha tem uma consequência. E sabe o que é legal? É que você não sai do jogo sem ter uma experiência. Então você começa a avaliar a condição das suas escolhas, não porque alguém te disse que aquilo é certo, errado, bom ou ruim, mas porque dentro do jogo você viveu uma experiência e provou das consequências. E aí depois eu posso deixar lá uma série de outros links de jogos persuasivos. Tem um jogo muito legal onde você adota uma criança que escapou da Segunda Guerra e tem que participar de todas as vivências emocionais dessa criança. Tem um jogo onde você tem a oportunidade de ser o presidente, galera. Esse eu acho difícil demais, porque você tem que investir em tantas áreas. É um negócio muito louco, muito legal. Jogos assim que valem muito, muito, muito a pena. E a nossa pergunta que fica, e onde é que fica o professor dentro disso tudo? A nossa classe, às vezes tão mal reconhecida, né? Que a galera mexe, faz, vira e borda. O pessoal fica dizendo, o professor vai acabar? Eu acho que não. Nada substitui a figura do mediador do processo de aprendizagem. Vou mandar o link de todos esses jogos, sim, viu? Lá no grupo, fiquem atentos. Terminando essa palestra, pessoal, não saiam, viu? Porque vai ter um sorteio de um livro. E eu vou mandar também um link de avaliação, para vocês me avaliarem, tá bom? Dê um feedback de vocês lá. E, assim, a consideração que nós fazemos é que o professor ele não perde seu lugar de professor, obviamente que não. Mas ele passa a interagir de uma forma diferente com o processo de aprendizado. Ele sai tão somente, sim, com certeza, Silvia, a pandemia está aí para nos mostrar mais do que nunca que a figura do professor não tem como ser substituída pelos recursos da informação, por mais desenvolvidos que sejam. Mas o professor é o agente criador desse processo. Eu costumo dizer muito que nós temos uma lacuna entre informação e conhecimento. Hoje nós estamos vivendo um momento febril, onde todo mundo que tem acesso à informação acha que sabe de alguma coisa, né? Teve uma informação que rodou ali sim, vai ficar show. Sim, galera, vai ficar salvado. Salvado é ótimo, né? Vai ficar salvo, tá certo? E a gente vai colocar no YouTube e mandar o link para o grupo. Tá bom? Essa palestra vai ficar salva. Então, repetindo, as pessoas têm acesso à informação e acham que porque essa informação foi veiculada, ela é correta, ela é certa, quando na verdade a gente sabe que isso não é. Então, a informação, para ser transformada em conhecimento, ela passa por um longo processo de reflexão. E quem é o profissional que lida com isso? Que trabalha com essa transposição de informação para conhecimento?
É o professor. Eu sempre pergunto nas palestras e mediações que eu vou fazer se por que você compra um livro que foi escrito de repente no século passado e não compra o jornal da semana passada. Porque o jornal tem só informação. O livro tem conhecimento. E é no conhecimento que mora a atitude geradora do professor. Então, no campo da gamificação, o professor ele ganha as atribuições de um curador de experiências. Então, o aluno não vem mais para a minha aula de biologia só para me ouvir, como eu digo brincando, blá-bládear sobre célula. Ele vem para me ouvir falar sobre célula, mas ele também vem para participar de uma experiência tão marcante, onde ele não consegue se envolver, onde ele se engaja. E ele sai dali marcado, não foi porque o professor disse alguma coisa, mas foi porque ele viveu. E ele teve a oportunidade de, em se confrontando com esses conhecimentos, desenvolver, por meio das suas próprias experiências e convicções, uma nova forma de aprendizado. Ele foi desequilibrado pela experiência, pela intervenção da experiência, e acomodou novos conceitos com base na própria experiência, refazendo lá o equilíbrio majorante proposto por Jean Piaget. Tá certo? E aí algumas dicas de gamificação da aula. Primeiro que a avaliação ela assume um sistema de pontuação. E aí nós teremos o cuidado de não transformar esse sistema de pontuação em uma coisa predatória ou que discrimine ou que classifique de forma excludente. Não. A pontuação é principalmente para gerar aquele feedback constante para o aluno. Promoção de atividades voluntárias, como a gente já comentou. A pontuação deve ficar clara ou disponível, porque eu tenho que saber como eu estou me desenvolvendo dentro da atividade. A criação de um sistema de conquistas, como eu comentei para vocês. Eu vou me colocando dentro desse sistema de conquistas, eu vou ganhando benefícios, eu vou sendo classificado, eu vou recebendo uma nova titulação. E a criação de benefícios especiais, porque, é claro, eu tenho que dar um feedback na forma de benefícios. E é o que eu costumo dizer. Tem aqui essa imagenzinha do bode gaiato, né? A mãe do bode dizendo, não basta ser preguiçoso, tem que deixar só um dedinho d'água na garrafa para não ter que encher, né? E eu falo muito sobre isso. O que é que seria melhor? Punir a criança que não encher a garrafa ou bonificar? Quando você pune, você cria uma impressão traumática. Fulano, você não vai sair porque você não encheu as garrafas. Aí a gente sabe que do ponto de vista neurobiológico, aquilo ali provoca uma descarga de cortisol, de adrenalina, uma série de mobilizações, criação de tensão, por aí vai. E toda vez que aquela memória for evocada, eu trago para aquela memória uma predisposição neurobiológica que repete essa sistemática, certo? Cara da minha mãe também, Ariane. Depois de um tempo aqui a gente começou a usar gelágua, né? Mas minha mãe sempre falava isso para mim. Mas e se eu bonificar esse indivíduo por cada atividade que ele fizer? Aí eu tenho o contrário, né? Eu não tenho mais aquela excreção de cortisol, mas eu tenho uma predisposição à dopamina, a endorfinas, a uma predisposição benéfica. Então, é provado, do ponto de vista neurobiológico, que a bonificação me disponibiliza. E, claro, a gente não vai desenvolver também um instinto interesseiro, né? O indivíduo só fazer tudo porque ele vai ter uma recompensa. Mas, para ele também reconhecer, isso precisa ser mediado e dosado, que as recompensas, elas também são fruto de um esforço particular que vai ser desenvolvido dentro dessa vivência. E, pessoal, para ir finalizando essa fala, eu queria compartilhar com vocês esse trecho do livro, Porque os videogames são bons para a sua alma, prazer e aprendizado, do pai da gamificação, esse cara que eu sou fã, James Foggy, onde ele diz o seguinte: o aprendizado é uma necessidade humana profunda, como acasalar e comer. E como todas essas necessidades devem ser profundamente agradável aos seres humanos. Eu falava isso nas salas de aula e tinha um amigo meu que dizia assim: a cara tá muito pedante porque tu fala isso. E eu ria. Eu dizia assim para os alunos: gente, aprender é massa, aprender é legal. Quem nunca aqui achou legal aprender a andar de bicicleta, para mim foi uma conquista. Era uma sensação de libertação, de liberdade. Quando eu aprendi, por exemplo, adolescente com 17 anos, sei lá, 17, 18, nem lembro, formatar um computador. Aquilo ali me libertou de ter que pagar um técnico. Aprender tem uma valoração do ponto de vista psíquico, social, biológico incrível. Por que então que quando a gente vai para a escola, que é o lugar do aprendizado, normalmente a gente evoca isso, percepções ruins? Então eu sempre digo para os alunos, aprender é show. Se não está sendo legal, galera, tem coisa errada. Vamos rever como é que está sendo esse processo de aprendizado. Então a gente precisa reavaliar, tá certo? Então, galera, deixo aí minhas redes sociais com vocês. Sou o professor Douglas Menezes, a galera me conhece como Doug Bill. Tá aí o Instagram, tá aí minha página no YouTube, tá ok?
Já queria agradecer de antemão a participação de todos. Essa palestra, como eu disse, é uma realização do Instituto Nexus pelo Dia Internacional do Brincar. E queria perguntar se vocês têm alguma pergunta. Isso mesmo. Acho que é Sager Jorda falou e aprender é gratificante. Uma pergunta aqui. O senhor acha que as abordagens, o senhor acha que abordagens são melhores para crianças? Depende da faixa etária dessas crianças, tá certo? Aí eu sempre apelo para Jean Piaget, que é onde eu estruturo boa parte das minhas reflexões com relação à abordagem, tá certo? A gente compreende, conhece que a forma de lido, de trato da criança com o objeto de interação, ela é diferenciada. Então, nós precisaremos avaliar a faixa etária, avaliar ainda a faixa etária, o grupo étnico-social, que trazem reflexões e interações importantes para esse indivíduo, tá certo? E saber como nós vamos propor para que os objetivos sejam claros e para que as atividades sejam desafiadoras e envolventes, tá certo? Eu me lembro de uma atividade que a gente desenvolveu com crianças de uma comunidade no interior, aqui do estado do Ceará, né? Onde essas crianças, elas são de uma comunidade litorânea, de uma comunidade praiana, e a gente levou um jogo que normalmente as crianças piram, né? Que é o Twister. Não sei se vocês sabem, aquele jogo que a gente bota a mão aqui, bota a mão ali. A gente montou uma pista de jogos lá e os meninos deram imoral, sabe? Ficaram assim meio que... Alguns jogaram, outros não. Mas aí quando a gente foi fazer uma confecção de um aviãozinho com palito e papel, gente, isso é uma sensação, vocês não têm ideia. Um negócio absurdo, mas muito porque aquilo se comunicava com o contexto social deles, com o ir brincar na praia e uma série dessas questões. Então, tudo isso tem uma relevância muito forte com relação a quem nós somos. Tem que se comunicar com o que eu sou. Se não fizer sentido para mim, eu não vou me envolver com essa atividade.